Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado, ele é advogado e especialista em ciências criminais e também deputado estadual, Leandro de Jesus. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Fernanda. Para mim é sempre bom estar aqui falando, né, ao nosso povo, né, trazendo aqui esse bate-papo contigo, que é sempre bastante produtivo e com a finalidade maior de levar os esclarecimentos com a questão de ordem ao nosso povo baiano. Deputada, o senhor é um legislador que usa muito o púlpito no parlamento baiano, um legislador bem questionador e bem incisivo nos questionamentos. Um dos pontos que o senhor faz críticas, diversas críticas, é em relação à segurança pública do Estado. O meu questionamento é, o senhor, como opositor, quais são essas principais críticas e o que o senhor também viu de bom, também no governo, em relação à segurança pública, a estar ali à frente da segurança pública do Estado? Olha, na realidade, Fernanda, o que nós estamos enfrentando nesse contexto atual na Bahia é o resultado de 20 anos de um mesmo governo, porque se trata de um governo de continuidade com o PT, que começou com o Jacques Wagner lá em 2007, né, resultado da eleição de 2006, e perdura até hoje. E nós saímos de um estado que figurávamos ali entre os mais seguros do Brasil, isso antes do PT assumir o poder, né? Para quem quiser, é importante a gente deixar claro aqui para quem nos assiste. Todas as informações que aqui eu vou falar, pode pesquisar no Google, tá? Porque aqui a gente só fala ou eu trato as informações com fundamento e verdade. Então, após o PT assumir o poder aqui na Bahia, foi que se iniciou a escalada da violência, inclusive com o domínio das facções que começou a operar aqui em nosso estado, trazendo aí esses inúmeros transtornos à nossa sociedade, muita violência, o crescimento da taxa de homicídios também foi numa escalada muito clara dentro disso, dentro desse período aí dos governos petistas. Então está muito claro, né? Então não se trata apenas de uma questão de ser oposição, embora eu seja oposição aqui na casa. Se trata de uma questão de resgate da nossa Bahia. Se trata de um posicionamento também enquanto cidadão, enquanto pai de família, enquanto sujeito que sou, baiano, que me preocupo com o que está acontecendo no nosso estado, quando de uma maneira muito clara se demonstra que o governo do PT, ao longo desses 20 anos, sem nenhuma vontade de combater a criminalidade, muito pelo contrário, abriu as portas para que essa escalada acontecesse e, inclusive, facilitando para que essas organizações criminosas, além de virem para o nosso estado, pudessem se desenvolver, operar e se organizar dentro do nosso estado. Então, não houve uma ação contundente ao longo desses anos, de maneira inteligente, com as operações que deveriam ser implementadas, ações e reestruturações, nada disso foi feito. E aí agora nós estamos enfrentando essa violência bastante profunda, onde nós podemos ver, estamos acompanhando casos alarmantes, como o que ocorreu agora há poucos dias atrás, em Eunápolis, onde um morador da cidade, porque ele é um sujeito popular e tem amizade com muitas pessoas, inclusive com policiais, ele foi sequestrado pelo Comando Vermelho e decapitado, torturado, e os vídeos da tortura enviados para a família. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso se tornou comum em nosso estado da Bahia. Isso se tornou recorrente em nosso estado da Bahia. Então, hoje, qualquer cidadão comum, qualquer pessoa comum, pessoas honestas, trabalhadoras, podem ser vítimas, podem ser alvo dessa criminalidade, dessas facções, sofrerem tortura, né, e perder a sua vida. E as famílias são destruídas. Quantos casos já vimos ao longo desses anos? Deputado, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? Olha, para além da redução da maioridade penal, que é de extrema relevância e eu sou a favor, nós precisamos de uma total reestruturação do sistema de justiça, que inclui, inclusive, a questão que envolve a segurança pública. E nós temos, inclusive, aqui um projeto que apresenta
exatamente os meios, né, de se combater essas organizações criminosas. E dentre as ações que nós devemos fazer, isso se tratando da nossa competência aqui, porque aqui na ALBA nós não podemos tratar da redução da maioridade penal, embora eu seja a favor. Mas aqui naquilo que nos compete aqui, eu apresentei um projeto que visa a construção, por exemplo, de novos presídios aqui em nosso estado da Bahia. Nós precisamos isolar. São presídios de segurança máxima? De segurança máxima, exatamente para poder isolar os chefes dessas organizações criminosas, os líderes dessas organizações criminosas, e nós não podemos ter esses presídios próximos de zona urbana ou zona rural habitada. Tem que ser distante, tem que ser no local árido, distante, longe da população. Por quê? Trazendo aqui mais uma vez o exemplo de Eunápolis, que estourou lá a situação de violência também, o diretor do presídio sofreu emboscada agora, há poucas semanas atrás. Por pouco não perdeu a vida. E membros de facções foram os responsáveis por isso. Então, e esses sujeitos precisam estar isolados de tal forma que nessas prisões eles não tenham acesso à internet, muito menos a sinal de celular, porque hoje os presídios na Bahia funcionam para essa central telefônica, né? Os bandidos têm celular, lá dentro conseguem se comunicar com o mundo externo, então é muito fácil de dentro da cadeia dar ordem aqui para fora para que os crimes sejam praticados. Isso precisa acabar, isolar totalmente. E mesmo quando receber visita de advogado, porque a gente precisa acabar com essa questão de visita íntima, inclusive, a visita do advogado tem que ser monitorada e para tratar especificamente sobre as questões processuais de defesa e separado ali por um vidro, apenas com os furinhos para se comunicar. Como seria o processo de ressocialização desses presos, deputado, então, dentro de uma prisão de segurança máxima? Pronto, olha, prisão de segurança máxima são para aqueles que cometeram crimes de maior potencial ofensivo. Então é importante que nós, enquanto sociedade, saibamos separar crimes de menor potencial ofensivo. Vamos falar aqui, por exemplo, de um sujeito que praticou um crime de furto pela primeira vez. Furto, só para deixar claro aqui, é um meio utilizado que não se usa violência, nem grave ameaça, nem usa arma de fogo. A pessoa está lá, digamos assim, distraída, ele vai lá e rouba a carteira, um celular, por exemplo. Isso é furto. E aí digamos que essa pessoa praticou o crime pela primeira vez. Nós não podemos considerar isso como um crime de maior potencial ofensivo. Aí esse sujeito, podemos até tratar ofertando a ele a oportunidade, além de ser punido, ofertando a ele a oportunidade de ressocialização. Ok. Agora, quando se trata dos crimes de maior potencial ofensivo, que agridem a vida das pessoas, crimes contra a vida, crimes sexuais, como o caso de estupros de vulneráveis, que é o que a gente chama popularmente de pedófilos, quando se trata de organizações criminosas, facções criminosas, sequestro, esses crimes de maior potencial ofensivo que agridem a sociedade como um todo, que causam vítimas fatais, essas pessoas precisam ser tratadas como inimigos da sociedade. Ser inimigo da sociedade significa que tem que ser tratado como inimigo do Estado. Portanto, são esses que devem ficar isolados, com esse tratamento diferenciado, e para este nós não podemos ter como prioridade ressocialização. A gente tem que ter como prioridade a punição pura e especificamente. Deputado, o senhor propôs também o fim da audiência de custódia, né? Por quê e como isso mexeria no processo, né? No sistema processual? Olha, eu defendo o fim da audiência de custódia pelos mesmos motivos que devemos separar essas questões que envolvem o tipo de crime, de delito. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse o que é audiência de custódia, porque muitas pessoas podem desconhecer. Pronto, né? Então isso é ótimo. Então veja você, cidadão que está aí me escutando, nós temos no Brasil hoje a audiência de custódia em que ela serve especificamente para beneficiar o criminoso. Para trazer ali todos os benefícios e proteção para quem comete o crime. E a vítima fica deixada de lado. Então, quando o sujeito ele sofre ali um flagrante, ele é preso em flagrante, cometendo um crime, um delito, seja lá qual for, ele vai receber primeiro esta proteção do Estado, levando ele para uma audiência de custódia. Para quê? Para o juiz, inclusive, verificar se ele não sofreu nenhum tipo de agressão, de abuso da polícia.
se ele passou pelo exame de corpo de delito, ou se vai passar ou orientá-lo a fazer de tal forma a ser levado para tal objetivo. Vimos casos até de juízes que mandou baixar o ar-condicionado, dar um cafezinho para um bandido que cometeu um crime grave contra a sociedade. Então é todo um tratamento voltado ali para o criminoso que muitas vezes foi flagranteado estuprando, cometendo latrocínio, que é o roubo seguido de morte, inúmeros crimes faccionados. Então nós precisamos acabar com essa audiência de custódia que é para beneficiar bandidos, quando se trata de crimes de maior potencial ofensivo, em que esses criminosos são presos em flagrante. Se ocorreu flagrante ali é porque, obviamente, né, o crime aconteceu, tem ali as provas suficientes para processá-lo e ele vai ter a oportunidade em juízo, em processo, de se defender. Agora, trazer benefícios para esses que cometeram crimes de tamanha gravidade, tratando como se fossem vítimas da sociedade, isso precisa acabar. E, infelizmente, nós já vimos aí inúmeros casos recorrentes em que o mesmo sujeito que praticou vários delitos em sequência, crimes graves, na própria audiência de custódia, o juiz o libera. E aí vai preso de novo, na audiência de custódia, o juiz relaxa a prisão. Isso precisa acabar. Então, a audiência de custódia, no sistema de justiça, na realidade, prejudica o cidadão e prejudica o poder que o Estado tem de punir exatamente para diminuir esse estado de criminalidade que nós estamos vivendo. Deputado, eu iniciei já o programa falando a respeito dos posicionamentos contundentes de forma firme que o senhor tem aqui no Parlamento baiano e, obviamente, aqui é uma casa legislativa que tem legisladores de diversos partidos. O senhor é um legislador bolsonarista, tem aqui os legisladores da base do governo, legislador independente, como o deputado estadual Hilton Coelho. E eu gostaria de saber do senhor como é a relação com esses legisladores nos bastidores. Mas o senhor vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Leandro de Jesus, um deputado bolsonarista aqui no Parlamento baiano, que movimenta muito aqui os bastidores e também o plenário da casa, como eu falei anteriormente no bloco. O deputado tem uns posicionamentos que muitas vezes são questionados pelos próprios opositores, né, os deputados da casa, e discussões acaloradas. Eu já presenciei ali no cafezinho não dentro do cafezinho a discussão, mas ali no plenário discussões fortes com legisladores também do PT. Deputado, como é a relação do senhor nos bastidores do Parlamento baiano? A gente percebe que ali no plenário há discussões fortes, há discussões acaloradas, muitas vezes ali um legislador está sentado e depois vai usar o púlpito, levanta ali de forma inflamada, que eu já vi o senhor, já vi outros legisladores do PT, mas como é os bastidores, como é a relação do senhor? Olha, é importante a gente enfatizar que aqui na Bahia, o PT e os seus aliados, bem como os deputados da base, principalmente os petistas, eles não estavam acostumados com uma oposição mais enfática, né? Um enfrentamento mais enfático e com base na realidade. Então, quando eu fui eleito para respeitar o meu povo, o povo baiano, e respeitar os meus eleitores. Então, eu não poderia chegar aqui no parlamento e, de repente, mudar o Leandro que eu era antes do mandato e chegar aqui, começar a, digamos, ser absorvido pelo comportamento da casa e passar a ter, digamos, ações e medidas completamente diferentes daquelas que o meu público e o meu eleitor esperavam. Então, ser contundente é estar ao lado da verdade. Então, em hipótese alguma, nós podemos flexibilizar com a verdade. Quando a gente flexibiliza com a verdade, nós estamos colaborando com a mentira. Então, da minha parte, o PT não vai esperar flexibilização
ou amaciar a minha voz. Não, nós vamos combater o mal como ele tem que ser combatido. Então, no plenário, no púlpito, nós seguiremos fazendo esse trabalho, ainda que eles se sintam incomodados, ainda que surjam possíveis ameaças, como eu já vi claramente, quando o líder do governo disse que ia fazer um levantamento sobre todas as minhas falas do governador, e eu pergunto, para quê? Ele vai fazer uma placa e pendurar no pescoço? Vai fazer um quadro e botar na parede? Eu acho que não. Então, quando ele fala isso publicamente, é porque ele pensa em fazer alguma coisa sobre as minhas ações. O quê? Eu perguntei, ele não respondeu. Então, mas isso não vai me fazer parar. Entretanto, é importante a gente destacar que, da minha parte, quando nós estamos nos corredores, né, digamos assim, tratarei sempre todos com educação, como eu aprendi em casa, com a minha mãe e com o meu pai. Então, a educação será sempre bem-vinda, de ambas as partes. Mas ser educado não significa que devamos ceder à vontade dos outros, ceder aos erros alheios, ceder à maldade, à perversidade que estão fazendo com o nosso povo baiano. Então, ser educado, serei sempre. Mas no meu papel enquanto deputado, vou defender tudo aquilo que eu me comprometi com o povo baiano e aquilo que eu acredito que é o melhor para a Bahia. Deputado, o senhor é um deputado bolsonarista. Nós estamos no estado da Bahia, onde o PT tem uma força absurda, como o senhor mencionou, são quase 20 anos o PT à frente do governo. O Lula, o presidente Lula, tem uma força muito grande, ele teve quase mais de 70% da votação aqui no estado da Bahia, o atual governador também. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele teve aproximadamente, acho que 20%, pouco mais de 20% nas eleições. Meu questionamento é o seguinte: como é que o senhor atualmente vê essa realidade no estado baiano do bolsonarismo? O senhor acredita que a direita está em uma fase crescente ou decrescente no estado baiano? Olha, eu começo respondendo que eu vou preferir sempre estar ao lado da verdade. Estar ao lado da mentira, estar ao lado dos enganadores, estar ao lado de quem já está aí no sistema, se utilizando dele para se favorecer ou favorecer os seus grupos políticos, é muito fácil. Volto a dizer, eu não me propus a entrar na vida pública, a ser um deputado para isso, né? Então, convites chegam, mas recusei todos, porque eu tenho um posicionamento. Que tipo de convite, deputado? Convites para participar de um lado que eu jamais participaria. Eles acontecem. No primeiro dia de mandato, isso acontece para todo mundo. Tá certo? E todo mundo sabe disso. É a tentativa de cooptar para o outro lado. Mas eu jamais trairia a minha consciência, a minha fé e as pessoas que saíram no dia de domingo, milhares de pessoas, para votar em Leandro de Jesus, acreditando exatamente no meu posicionamento que eu sempre tive e demonstrei ao longo da minha vida, né? Então, isso é muito claro. E o nosso trabalho aqui na Bahia é tirar as amarras, a venda dos olhos das pessoas. Isso está acontecendo. O nosso povo, e aí você citou muito bem, Fernanda, a popularidade do Lula já está se perdendo, derreteu bastante. Algo que nunca aconteceu aqui na Bahia, desde o primeiro mandato do Lula, já acontece. Ele tem uma reprovação maior do que a aprovação. Estamos falando aqui da Bahia. Estamos vendo aí o povo indignado com esse atual governador que foi eleito nesse governo de destruição e continuidade em nosso estado da Bahia, mas que também é extremamente criticado. Inclusive, aliados deles, que eu não posso falar os nomes, obviamente, falamos aqui de conversa de corredores, na verdade, aliados do governador Jerônimo estão com o pé fora, querendo pular do barco, porque sabe que está afundando, mas não sabe muito bem como fazer, né? Como pular fora desse barco que está afundando. É um barco que está destruindo o estado da Bahia. E aí eu pergunto, né, e o nosso povo sabe disso, nós podemos olhar à nossa volta no estado da Bahia e em todas as áreas essenciais como educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, acesso à água, estruturas nas nossas estradas e vias para escoamento de produção, está tudo destruído. Tudo absolutamente destruído. E eu pergunto, fica aqui a pergunta, para onde vai o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos, o dinheiro multibilionário de empréstimos absurdos
que o governo manda aqui para casa e a base do governo aprova. Para onde está esse dinheiro? Fica aqui a pergunta, é um questionamento que precisa ser respondido. Então o povo baiano está acordando, para além dessa questão de esquerda ou direita, o povo está acordando para a verdade. Está começando a entender quem de fato defende o povo com ações, com a verdade, por mais que a verdade seja dura, mas ela precisa ser dita, enquanto esses que estão aí no poder ao longo desses 20 anos mentem, enganam, fazem propaganda enganosa de uma Bahia que nós não vivemos, uma Bahia, eles vendem uma Bahia na propaganda que parece um paraíso nos outdoors, ou na propaganda de rádio ou TV, mas o povo é que conhece a realidade quando o filho sai, vai para a rua e não volta, é assassinado em razão da violência, ou o filho que não tem uma escola de qualidade, ou o produtor que não consegue escoar sua produção porque não tem estrada. Estamos vendo lá no extremo sul a ponte sobre o rio Jequitinhonha. Está lá, desabou. O que é que o governador fez para ajudar? Né? Embora ali seja uma rodovia federal, não fez nada, esperou desabar. Esperou chegar nessa situação. Então, a Bahia está destruída, o povo acordou e, com toda certeza, essa situação vai mudar e, claro, a direita que representa essa mudança. Deputado, o senhor foi autor da CPI das invasões aqui no Parlamento baiano. O meu questionamento é o seguinte: como o senhor diferencia a defesa pela reforma agrária entre as invasões criminosas? Olha, a defesa, ou melhor, como diferenciar, é a questão da legalidade, da prudência e do respeito, inclusive, ao direito de propriedade. Tá? Então, Leandro de Jesus aqui é a favor da reforma agrária? Sou. Podemos fazer uma reforma realmente justa, dentro da legalidade, sem prejudicar ninguém, em que pessoas que não têm acesso a uma terra possam ter. E ali produzir, inclusive, para produzir. Tá? Isso é muito importante, vai ser bom para a pessoa, para a família, para a região específica, vai ser bom para o Estado, vai ser bom para todo mundo. O que nós não podemos admitir, em hipótese alguma, é que organizações criminosas, de vários tipos, como essas que estão agindo lá no extremo sul da Bahia, né, falsos indígenas, os ditos movimentos sociais, como é o caso do MST, que na realidade é um movimento criminoso, venham invadir propriedades que estão ali com as suas famílias ali dentro, famílias trabalhando, muitas vezes há gerações naquela mesma terra. Invadir essas propriedades, e aqui eu faço questão de trazer a informação, está lá. Está nos autos de várias denúncias e processos e vídeos, que eu inclusive tenho acesso. Mulheres são espancadas nessas invasões, mulheres grávidas são agredidas, senhores de idade são agredidos e espancados, mulheres são abusadas sexualmente durante essas invasões, porque é importante a gente destacar, estamos falando de criminosos que invadem propriedades na madrugada, na maioria das vezes, armados, arrombam a porta da casa e entram ali e fazem a arruaça. Eu tenho vídeos recentes aqui, além dos mais antigos. Então, isso não é movimento social, isso não é reforma agrária. Até porque uma terra invadida, segundo a legislação, ela não pode sequer servir para a reforma agrária. Então, nem funcionaria. Então, nós precisamos acabar com essas ações criminosas do MST, os falsos indígenas, esse terror que está acontecendo aqui na Bahia, especialmente no extremo sul, entre outras regiões, e aí sim, vamos trabalhar a reforma agrária conforme a lei. Ver quem realmente quer uma terra para produzir nela, para levar a sua família para aquele pedaço de terra, produzir e colaborar, não apenas com o seu crescimento econômico, mas também para toda a sociedade. Bacana, beleza. Agora o que está acontecendo é uma instrumentalização por parte da esquerda, do PT, utilizando essas organizações criminosas para emplacar esse terror, como vem acontecendo aqui no nosso extremo sul da Bahia. Deputado, vamos fazer aqui um ping-pong. Eu vou falar o nome ou a frase em temas específicos e o senhor fala em uma palavra ou em uma frase o que representa, ok? Audiência de custódia. Benefício para criminoso. Redução da maioridade penal. De extrema necessidade para a nossa sociedade, no sentido de diminuir aí a impunidade. A inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Injustiça e clara perseguição política.
A candidatura da direita à presidência da República. De extrema necessidade para salvar e resgatar o nosso Brasil. O presidente Lula. Ladrão. O ex-presidente Bolsonaro. O maior herói que essa nação já conheceu. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma verdadeira representante da classe feminina, das mulheres, muito elegante, que tem uma grande preocupação com as pessoas que têm necessidades especiais, como ficou muito bem demonstrado. Janja. Vexame para o Brasil. A candidatura da direita no estado da Bahia. Também de extrema necessidade para que haja uma organização e uma coalizão de todos no sentido de resgatar também a Bahia e tirar das mãos do PT. O PL na Bahia. Extremamente importante e será decisivo nesse processo. Valdemar Costa Neto. Tem dado para a direita toda a liberdade dentro do PL de agir nesse sentido de resgatar o Brasil. Tarcísio. Um grande representante e aliado do nosso presidente Bolsonaro. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez. Acho que o nosso tempo foi até pequeno, né? Foi curto, porque a gente conversou, foram todos os assuntos, não deu tempo a gente debater, mas para mim é de uma enorme importância tê-lo aqui, o senhor que é um legislador muito atuante ali, como eu falei no início, volto a frisar aqui no final, que usa muito o púlpito do Parlamento baiano, também está muito presente nas comissões, representando todo o estado da Bahia, né? Não representando apenas o bolsonarismo, mas todo o estado da Bahia. Obrigada, deputado. Obrigado, Fernanda. Agradeço aqui a oportunidade, sempre disponível para servir ao nosso povo baiano. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.